Com muita alegria no coração, cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer hoje, vou dividir meu tempo comigo mesmo e vou dar alguns testemunhos pessoais e depois ministrar uma palavra, mas eu prometo de ser bem rápida. Diga comigo assim: foi o inimigo que fez isso. Só essa frase. Foi o inimigo que fez isso. Podeis assentar. Irmãos, nesses últimos um ano e meio, Deus levou a minha companheira, a dona Doca, e eu tenho sido consolado por alguns hinos da harpa cristã, aliás, da nossa harpa, e principalmente o hino 162. Jesus está comigo em todo o tempo. Me abençoa e me alegra no sofrimento. Verdadeiramente Jesus está comigo. Irmãos, eu gostaria de dar alguns testemunhos rapidinho. O primeiro deles é que eu tenho um marca-passo no coração, um marca-passo no meu lado direito, que ajuda no coração que está do lado esquerdo. E depois do falecimento da minha esposa, eu sofri demais e estava prestes a morrer. E o médico então receitou e mandou colocar o marca-passo. Esse marca-passo tem validade por 12 anos. E o médico, brincando comigo, disse que ele vai renovar para mais 12 anos. E eu fiquei contentinho com isso. Mas, naquela campanha que o pastor Haroldo fez, que chamou um pregador de Maringá, ele estava profetizando a cura. Eu estava sentado aqui perto dessa cadeira. Ele direcionou em direção os olhares dele para mim e diz: olha, Jesus manda dizer que está curando alguém do coração. E eu coloquei minha mão no peito, no lado do coração, e senti que meu coração esquentou, ficou muito quente, e eu recebi a cura do meu coração naquela noite. E muitas pessoas junto comigo, aceitou que aquela profecia era realmente para mim. E eu aceitei a cura diante do Senhor Jesus e tenho passado muito bem do coração, graças a Deus. Jesus me curou. E eu falei com o pastor Haroldo que gostaria de dar esse testemunho, mas aí foi passando, pastor, e até agora não tinha dado esse testemunho. Mas aí o pastor falou uma coisa muito interessante para mim. A igreja que não tem milagre não funciona. Porque nós pregamos a mensagem de Jesus, ela tem muitos focos, mas os dois principais da mensagem de Jesus é curar e salvar, ou salvar e curar as pessoas. Jesus tinha prazer em curar as pessoas e tinha prazer em salvar as pessoas, ministrar salvação. Certa vez ele ministrou uma cura e ele pôde dizer com boas palavras, dizendo o seguinte: qual que é o mais fácil? Dizer para o paralítico: levanta e anda, ou dizer para o paralítico: perdoados estão os teus pecados? Então, para Jesus, tudo é fácil. Para nós, é meio difícil. Mas para o nosso Jesus, tudo é fácil. Ele faz milagres verdadeiramente para nós.
Mas um outro testemunho, o meu filho mora em Curitiba, e há 13 anos e meio atrás, ele ligou para mim à noite e falou: pai, vem para cá que a Maria Eduarda vai nascer essa noite. E eu peguei Dona Doca e fui voando para Curitiba com o nosso carro, para chegar lá e não deixar furar a orelha da minha neta, para não colocar brinquinho lá na orelha da minha neta. Mas quando eu cheguei lá já estava furado. Então a minha preocupação foi inútil. Mas acontece que, passado todos estes anos, a semana passada eu estava em Curitiba, a semana toda. Aí falei: Maria Eduarda, você não usa brinco? Ela falou assim: Jesus não gosta, então eu não uso. Então isso me encheu o coração de alegria. Agora à tarde eu estava na rede, na sacada do prédio, tranquilo. Aí ela mandou a mensagem: vovô, eu estou sendo discipulada e vou me batizar nas águas. A Maria Eduarda, com 13 anos e meio, confessou o Senhor Jesus, minha neta, e vai ser batizada. Vovô, eu quero que você venha. Eu disse para ela assim: sem o vovô não há batismo, porque o outro neto batizou lá em Cuiabá, e nós fomos lá em Cuiabá para assistir o batismo do Samuelzinho e mais 125 pessoas que batizaram naquela manhã lá em Cuiabá. Então, eu gostaria de dar esses testemunhos, e mais um outro testemunho. Nessa pandemia aí, o meu filho aqui de Camorão ficou com o coronavírus. Foi o quê? Foi acometido dessa tal de coronavírus aí. E chegou até ir para o hospital em Maringá. Mas a igreja do Senhor orou e o Senhor Jesus curou milagrosamente. Glória a Deus por isso. Eu sofri muito, mas o Senhor verdadeiramente operou milagres. Essa frase que eu disse para os irmãos repetir, está inserido no capítulo 13 e verso 28 de São Mateus. O capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 24 até o verso 30, conta a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. É uma parábola linda. Eu não tinha prestado atenção nessa parábola, mas deixa eu completar, porque que eu estava na área e vim na igreja. Porque na hora que a minha neta falou, eu não vim à igreja, porque nós passamos lá e tivemos até umas horas lá na vigília, e aí eu não vinha na igreja, mas quando saiu esse testemunho, eu vim correndo para a igreja, exatamente para isso, para agradecer a Deus por essa bênção extraordinária que Deus me deu. Voltando ao texto, nesse verso 28, diz o seguinte: e ele disse, o inimigo é que fez isso. Fez o quê? Semeou o joio na lavoura de alguém. Um dono do campo, um dono da lavoura. Jesus estava fazendo uma série de mensagens, uma série de comparações do reino de Deus para as pessoas entenderem o que verdadeiramente é o reino de Deus. Ele falava que o reino de Deus é semelhante a isso, semelhante àquilo, semelhante a um tesouro, semelhante a diversas coisas. E nessa parábola, ele
diz que o reino do Senhor, o reino de Deus, é semelhante a um campo onde é lançada a semente, é plantada a semente. E os servos do dono daquele terreno semeou uma boa semente, uma excelente semente. De repente, os servos vão na lavoura e aí tem o trigo e o joio. Aí ele diz: olha, dono da propriedade, você não semeou uma boa semente, uma excelente semente? Por que agora nasceu no meio o joio? Aí o dono da propriedade falou assim: olha, o inimigo é que fez isso. Mas quando é que fez? Quando todo mundo estava dormindo. Silêncio, tranquilo, ninguém viu semear. À noite, quem sabe, enquanto dormia, o inimigo veio e jogou a semente do joio no meio do trigo, da lavoura do trigo. Irmãos, às vezes acontece coisa na igreja que a gente fala assim: que susto! O que aconteceu? Por que isto? É o inimigo que lançou a semente. O pastor tem ministrado constantemente, pastor Haroldo, ministrado fortemente para os nossos corações a santificação, a separação do mundo, o deixar este mundo, vivermos uma vida de prudência diante do Senhor, porque o inimigo está aí jogando a semente. Que semente é essa? Vocês agora raciocinaram, né? Vocês agora pensaram. Mas o que significa o trigo? Significa a palavra de Deus, a boa palavra, a semeadura do reino de Deus, que o pastor tem feito de maneira abundante, forte, preciosa para os nossos corações. E nós recebemos essa semente. Agora, de vez em quando, vem o inimigo e lança a semente. Às vezes você nem vê, você nem sente que o inimigo está jogando a semente. Mas ela é terrível. E tem o pior: cresce junto. Cresce a palavra de Deus, pastor ministra, nós recebemos, crescemos espiritualmente, mas o joio também cresce. Aí os donos da lavoura chegou e falou, aliás, o servo chegou para o dono da lavoura e falou assim: patrão, quer que nós arranca esse joio que está no meio do trigo aí? Ele falou: não, deixa crescer junto, mas no crescimento junto, mas tem um dia que vai haver a colheita. Quando os dois crescerem, amadurecerem, às vezes amadurece o joio no meio do trigo, o trigo amadurece e aí vem a colheita. Aí o dono falou assim: olha, colhe primeiro o trigo, o joio, amarra num feixe e joga no fogo e deixa queimar. Depois você escolhe o trigo e coloca no meu celeiro. Aí vem a diferença. Aí aparece a diferença. Irmãos, infelizmente, o joio está crescendo no meio da igreja, junto com o trigo. E pior,
que às vezes nós não percebemos. Enquanto alguém estava dormindo, semeou, depois cresceu. E o inimigo semeou e foi embora. Ninguém viu o inimigo, ninguém viu o demônio chegar, bater na tua casa, na tua porta, no teu coração, ninguém viu o inimigo trabalhar contra você. Ninguém viu. Foi um negócio em silêncio. Então, essa mensagem de hoje à noite é para nós termos o Osmar falou uma coisa para mim hoje muito, muito interessante. O Osmar falou, o presbítero Osmar, que é meu amigo do meu coração. Eu amo o Osmar, eu amo todos, né? Todos da igreja. Mas o Osmar é um amigo especial. Ele falou para mim, Rezende, você tem que ter prudência. Você tem que ter vigilância. Por quê? Porque eu sou um viúvo. Então eu tenho que ter vigilância. E eu tenho que ter prudência. E eu tenho que ter a visão espiritual para ver o mal e o bem, para ver o joio e o trigo. E tenho que pedir misericórdia de Deus para me sustentar como trigo. E eu não quero ser joio. E eu não quero estragar a obra do Senhor. Mas vem a colheita. A colheita está chegando. Te cuida. Te cuida. A colheita está chegando. E, infelizmente, quem jogou a semente foi Satanás. Qual é a semente do trigo? A boa palavra que é ministrada para nós, todos os dias. Uma excelente palavra, a palavra de Deus. O joio significa o pecado. Às vezes o pecado de orgulho, da avareza, do adultério e etc. E tantos outros que Satanás semeia no meio da igreja, e semeia mesmo. E temos que ter visão, temos que ter prudência, e temos que ter a misericórdia de Deus para nos sustentar no caminho do Senhor. Não é fácil. Tem muita gente que brinca de ser crente. Irmãos, não é fácil ser crente. Tem muitas igrejas pregando a prosperidade, a coisa fantástica, extraordinária. Você vai para a igreja, resolve todos os problemas. Mas as últimas mensagens de Jesus foi essa: se você quiser seguir a mim, toma cada dia a minha cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, amortiza a tua carne, amortiza o pecado, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos bate. Vamos amortizar isso em nome do Senhor Jesus. O irmão que me antecedeu falou de Isaías, o profeta messiânico. O profeta Isaías é fantástico, mas até o capítulo 5 do livro dele, de Isaías, Isaías fala assim, ai de vós, e começa a apontar o dedo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no capítulo 6, ele fala assim, ai de mim, ai de mim. E essa é a minha palavra, ai de mim, Senhor, me sustenta, me guarda, me ampara, me protege, tenha misericórdia de mim, me sustenta nas tuas mãos, porque a colheita está chegando. Ela vem muito, muito mais rápido do que você está pensando. Na última escola de obreiros aqui, o principal pregador nosso,
o Napoleão, ele falou assim, que ele espera ser ele arrebatado ainda. E eu já participei de um auditório de mais ou menos 1.500 pessoas, e um dos maiores preletores mundiais diz assim, olha, e eu vejo nesse auditório pessoas que passarão pela morte e pessoas que ainda serão arrebatadas. Então a mensagem da urgência, da colheita do Senhor, ela é muito atual, muito aplicativa na nossa vida. Jesus, irmãos, está voltando. Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra. Eu vou ler. Eu ainda tenho tempo, né, pastor? Tem tempo ainda? Eu vou ler a parábola e os irmãos acompanham. Não precisa abrir a Bíblia, só acompanhe a leitura da palavra. Diz o seguinte: propôs outra parábola e disse, o reino dos céus, ou o reino de Deus, depois o pastor ministra sobre o reino de Deus e o reino dos céus, e a diferença, é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. E dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Apareceu no meio da lavoura do camarada. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhes, Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem agora o joio? É uma pergunta para o dono. Aí ele responde, e ele respondeu e disse, um inimigo é que fez isso. O inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse, não, para que ao colher o joio, ao tirar o joio, não arranque também o trigo com o joio. Né, Ivan? Arranca o joio, sai o trigo junto. Então deixa quieto, não arranque o joio. Porém, ele disse, não, porque ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da colheita, da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai em molho e jogai no fogo, para queimar, mas ajuntai o trigo e colocai no meu celeiro. Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra em nome do Senhor Jesus.